Olá, boa tarde. Começa agora mais um Tema Jurídico, programa que aproxima você do conhecimento sobre o direito. Hoje a discussão é sobre eleições. Mais precisamente, a gente vai querer entender uma matemática mais complexa do que 2 mais 2. O desafio vai ser compreender a lógica do cálculo que conduz um candidato com menor número de votos a uma vaga no Poder Legislativo, em detrimento de outros que conquistaram mais eleitores. Para isso, convidamos o advogado Floriano Brito, especialista em direito eleitoral. Boa tarde, doutor Floriano, seja muito bem-vindo ao Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco e vamos encarar aí essa aula de matemática na área jurídica. Muitas vezes a gente fica nesse questionamento, nessa dúvida de como é que consegue chegar lá, sobretudo os vereadores, né? Esse quociente, falando em eleição municipal, obviamente, que é o nosso caso, em 2016, mas como é que eles conseguem chegar lá? Então, a ideia do programa é tratar um pouco disso. Mas, inicialmente, eu queria que o senhor esclarecesse de forma didática, e eu sei que muitos dominam isso, mas, às vezes, a gente tem um telespectador que gostaria de se aprofundar um pouco mais na informação e no assunto. Essa diferença, eleição majoritária, eleição proporcional, como é que isso pode ser esclarecido? Boa tarde, Carla, boa tarde ao telespectador. Eu agradeço de antemão o convite, tanto da emissora quanto da Facisa. Realmente o tema desperta curiosidade sempre, sobretudo no período que a gente está vivendo agora, que é pré-eleitoral, quase há poucos dias das eleições. E essa diferenciação entre candidatura, ou melhor, eleição majoritária e eleição proporcional, a gente escuta falar sempre, mas nem sempre a gente para pensar no que é. A eleição majoritária é a eleição para cargos do Executivo, prefeito, presidente, governador e também para senador, que pese não ser um cargo do Executivo, mas é uma eleição onde o eleitor vota diretamente no candidato para aquela função. A eleição proporcional é o que a gente chama de votação em lista aberta. É a eleição para deputado estadual ou federal, né? Ou então a eleição que a gente vai viver agora, que é para vereador, onde o eleitor vota de fato num candidato, mas aquele voto, como a gente vai tratar ainda, vai para uma lista e os principais mais votados é que serão eleitos. Então é a eleição proporcional, não é a eleição majoritária. É uma lógica que força um pouco o eleitor a votar no partido, o que não é muito a nossa tradição. Em geral, o eleitor ele está pouco preocupado com o partido, ele está votando na pessoa, né? E tanto que a gente tem uma contradição muito comum, que é você, muitas vezes, eleger um prefeito, um governador, de uma coligação, de um partido político, e eleger ou contribuir, né, ou votar em um vereador de oposição, né, que muitas vezes inviabiliza a gestão desse prefeito que você ajudou a eleger. Então, assim, a lógica que o senhor traz, né, nos esclarece sobre a proporcional é a votação em partido. Mas como conciliar essa contradição? Na verdade, o brasileiro não tem a cultura de votar no partido. A gente vê, por exemplo, uma cultura outra política que a gente tem bastante contato é a norte-americana. E a gente vê lá que são 2 partidos, né? A gente não tem essa divisão em 2 partidos. Embora que, em determinado momento, as eleições se afunilem e apenas 2 forças consigam se contrapor, mas nós temos uma quantidade de partidos imensa. Inclusive, é notório que nós temos mais partidos do que necessariamente ideologias a serem representadas. Mas a gente não tem a cultura de votar no partido. Tanto é que os partidos se unem nas eleições em coligações, muitas vezes coligações que, em tese, não poderiam jamais caminhar juntas, partidos que jamais caminhariam juntos, um de extrema-direita como de extrema-esquerda. Coligações de conveniência. De conveniência de momento e que são feitas horas antes das convenções e que, na verdade, não traduzem um pensamento nem de uma ideologia nem de outra. Por isso, talvez, o eleitor brasileiro opte por votar no candidato, independentemente do partido que ele esteja filiado. Como é que é feito esse cálculo do quociente eleitoral? De que forma? Para que a gente entenda os efeitos tiriricas da vida, né? Como é que isso acontece? Esse quociente eleitoral é o buraco negro das eleições, né? Porque ele é tão debatido internamente pelos candidatos antes, para escolher a coligação boa, a coligação ruim. A gente escuta muito falar nisso, né? Tal pessoa, tal candidato escolheu uma coligação muito pesada.
vai ser difícil para ele. O outro está na coligação leve, pode ser que ele consiga se eleger. E isso é determinado justamente pelo quociente eleitoral. E o quociente eleitoral, ele é um valor, um número que é alcançado com a divisão entre os votos válidos, não os votos totais de uma cidade, mas os votos válidos, ou seja, só dá para saber esse número após o fim das eleições, período de votação, dividido pelos assentos que estão em disputa. No caso aqui de Campina Grande, por exemplo, é a quantidade de votos válidos que nós teremos ao final das eleições em 2 de outubro, dividido por 23, que são quantas vagas existem para a Câmara Municipal. Então, esse quociente eleitoral, esse número que é alcançado dessa divisão, é o que vai determinar quanto é o número necessário para cada coligação ou partido fazer um vereador. Então, se o número é hipoteticamente 10 mil, a cada 10 mil votos, o partido ou a coligação elege um vereador. Para o partido, interessa quanto mais candidatos, melhor nessa lógica? Em algumas situações, sim. Essa é a lógica anterior, né, das convenções. Como eu vou fazer essa coligação para ela ficar viável? Porque, na verdade, quanto mais votos a coligação ou o partido, e é importante que o nosso telespectador saiba, que o partido pode disputar uma eleição proporcional sozinho ou em coligação. Quando ele se aglutina com outros partidos e forma uma coligação, tem o mesmo sentido de ser um partido único. Então, ele disputa em pé de igualdade. Se ele tem X votos, vai eleger tantos vereadores quanto o outro que disputou sozinho, que teve o mesmo X votos, né? Então, a vantagem de estar em coligação é você poder lançar mais candidatos e aí você poder amealhar mais votos e, com isso, você chegar mais vezes no quociente eleitoral. Mas já o vereador precisa pensar 2 vezes antes de ir para essa coligação maior, porque ele pode... Né? Ele pode ter muitos votos e não ser eleito, né? Dependendo da coligação na qual ele estiver. Agora, esse fenômeno de ter muitos votos e não ser eleito, ou ter um com um número pequeno de votos e ainda assim conseguir conquistar essa vaga, a gente tem uma mudança na legislação por esse ano que pode coibir um pouco isso? Temos. Na verdade, o que ocorre é que em muitas eleições a gente passou a ver o fenômeno do puxador de votos. Você bem citou o fenômeno Tiririca. Tem um fenômeno um pouco mais antigo, que foi o fenômeno Enéas. Talvez o nosso telespectador, a maioria, lembra de Enéas. Enéas Carneiro teve 1.550.000 votos para deputado federal no estado de São Paulo. Com isso, eu acho que na época era 200.000 votos o quociente de São Paulo, para eleger cada deputado. Então, ele conseguiu eleger 5, né? O último do partido, do Prona, o Prona disputou não em coligação, disputou sozinho. O último Com um puxador de votos desse? Tinha 275 votos. 275 mil, não. 275 votos. Talvez até para uma eleição de SAB. Nem de SAB, nem de um clube essa pessoa conseguiria se eleger. Mas ele se tornou deputado federal legítimo durante 4 anos, com todos os mesmos benefícios do que teve 1,5 milhão, com apenas 275. O que mudou na legislação atual para evitar essa discrepância é que se criou a cláusula de barreira. O último a entrar, ou penúltimo, ou quem quer que seja, que vai entrar sendo alçado por esse puxador de votos, ele tem que ter pelo menos 10% da quantidade do quociente. Então, se o quociente, usando o exemplo de Enéas Carneiro de São Paulo, era 200.000, o último só poderia ter entrado se ele tivesse pelo menos 20.000 votos. O de 275, na legislação de hoje, não entraria. E a gente tem fenômenos locais também, trazendo para a realidade de Campina, quem tenha feito um número expressivo de votos, mas que não tenha conseguido se eleger. Em todas as eleições, na verdade, esse fenômeno se repete, porque o quociente é que vai definir. A gente já teve vereador aqui com 800 votos e teve vereador, candidato, né? Candidato a vereador com 3.500 votos, que não foi eleito praticamente na mesma eleição. Na eleição subsequente, foi eleito com menos votos do que teve na anterior, se adequou melhor numa coligação. Então, esse fenômeno vai se repetir em Campina, vai se repetir em João Pessoa, em qualquer cidade do país, enquanto nós tivermos essa forma, que não é a melhor, mas também não é a pior. Não basta só conquistar votos, mas é preciso encontrar a melhor estratégia que o próprio jogo da política exige que se tenha. Né? Isso pode levar a uma disputa interna também, né? Sim. Porque se eu imagino que esses cálculos são feitos previamente. Se eu imagino que minha coligação tem condições de fazer 5 vereadores
Então, eu olho para os próprios vereadores que estão na minha coligação. Imagino que tem 6 fortes, digamos. Aí eu penso, poxa, pode ser que eu fique de fora. Eu tenho que tentar derrubar alguém da minha própria coligação para que eu possa estar nessa lista de 5 que possivelmente vai ser eleito. Então, a questão fica de bem, não só de voto, mas de muita e muita estratégia. E pensar muito se eu estou me guiando pela pauta do coletivo ou se eu estou me guiando pela minha própria pauta, né? Porque se eu vou enfraquecer esse circuito, eu vou estar enfraquecendo a própria coligação. Então, minha preocupação não é a coligação, minha preocupação é comigo. É um jogo interessante da gente analisar. Eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, você fica sabendo como são preenchidas as sobras dos quocientes eleitorais. Mesmo após o preenchimento das vagas pelo quociente partidário ou da coligação, o candidato que ficou de fora ainda pode ter a chance de integrar o grupo de legisladores, caso seja contemplado no cálculo das sobras. Quem fica nessa torcida aí pelo cálculo das sobras precisa dominar bem como é que isso é feito, né? Como é que se calcula isso para conseguir entrar nessa sobra? Por sorte, esses cálculos hoje, inclusive, são feitos automaticamente e já saem de imediato, né? Quem acompanha as apurações, quando o último voto é computado, né? O último voto é lido, já sai a lista completa dos eleitos, o próprio programa do TRE e do TSE faz esse cálculo. Mas imagine como era na cédula antigamente e como demorava de se descobrir quem estava eleito e quem não estava. Na verdade, a sobra ela é muito complicada. A gente devia até ter um quadro negro para poder fazer esse cálculo. Quando a divisão do quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pela divisão do número de vagas, né? Então, a gente descobre qual é o quociente. Quantas vezes aquele quociente for multiplicado dentro do número de votos que a coligação teve, quantos vereadores aquela coligação vai eleger. Então, digamos que, num caso hipotético, o quociente seja 1.000 e a coligação tenha 6.200 votos. Então, ela vai eleger 6 candidatos, né? Mas vai ter uma sobra ali de 200 votos. Esses votos não vão ser desperdiçados, eles ficam lá reservados. As outras coligações vão ter seus candidatos preenchidos e quando termina esse preenchimento, sempre vai sobrar matemática. Então, vai ser feito um novo cálculo computando essa sobra, que é acrescentar esses 6 eleitos mais uma vaga, que é justamente essa vaga da sobra, e dividir novamente o número de votos por esse número, por 7 nesse caso, né? Isso vai dar uma média, e essa divisão é feita com todas as coligações. Quem tiver a maior média ganha essa sobra. Se tiver mais uma sobra, novamente faz esse cálculo, somando 1 a cada um dos já eleitos. Nessa coligação que já ganhou, no nosso exemplo, mais um eleito, então que ela tinha 6, ganhou 1 da sobra, ela passa a ter 8. Então a divisão dela é por 8. Quando dividir por 8, a média vai cair e ele não vai conseguir a segunda sobra. A segunda sobra vai vir para a segunda maior média. E assim sucessivamente até preencher todas, respeitando a cláusula de barreira de 10%. A gente sabe que o vereador eleito nessa lógica da sobra, ele é um vereador titular e tal, mas ele não leva nenhum carimbo de vereador de sobra, né? Ó, meu filho, você entrou, mas você entrou na sobra. Diferente do suplente, que o suplente você sabe que não, você é suplente, está aí na fila. Porque se a gente pudesse dividir, nós temos os vereadores ou deputado, por exemplo, que é eleito com o próprio voto, ou seja, aquele que conseguiu tantos votos quanto ou mais do que o quociente eleitoral. E veja, dos 513 deputados federais que nós temos hoje, apenas 34 teriam votos suficientes para se eleger sozinho. Então, todo mundo precisa dos votos da coligação ou do partido. A grande maioria precisa dos votos da coligação e do partido. Esses que são eleitos pelo valor cheio do quociente, estão eleitos, vão cumprir seu cargo normalmente. Os que são eleitos pela sobra também vão ter seu cargo perfeitamente. É vereador ou deputado como qualquer um outro, né? O suplente não. O suplente vai depender da saída de alguém, né? Primeiro, segundo, terceiro suplente, vai depender da saída de alguém para que ele possa alçar ao cargo. E ele não tem digamos, estabilidade de ter sido eleito. Então, se aquele que saiu retorna ao cargo, ele volta a ser suplente novamente, sem remuneração, sem cargo, sem ocupar função nenhuma, né? E é uma situação mais difícil. Pior ainda quando esse suplente sabe que teve mais votos do que outro de outra coligação e que vai ter o cargo
pelos próximos 4 anos, mas é a É o regra. risco que se corre, É a né? regra, todo mundo entra sabendo que isso pode acontecer. Agora, ainda em relação aos suplentes, não existe nenhuma vedação em relação a essa saída de quem foi atrás do voto do eleitor para desenvolver um trabalho no âmbito do legislativo e, de repente, sai para ir para o executivo porque recebeu uma proposta, porque se articulou, enfim. Não existe nenhuma vedação nesse sentido, né? Porque, de repente, a gente poderia ter uma legislação que dissesse pode se ausentar nas situações de tratamento de saúde e tal, desde que não seja uma ausência para ocupar um cargo no executivo, o que pressupõe uma negociação, uma abertura de vaga para esse suplente, enfim, vira uma moeda de troca. É uma acomodação de forças, né? A única vedação, então não chega a ser uma vedação, é quando ele sai do cargo para disputar e é eleito no outro cargo eletivo. Aí ele tem que deixar, de fato, ele renuncia ao cargo do vereador, toma posse como deputado estadual e o suplente, esse sim, aí ele assume em definitivo, passa a ser vereador em definitivo. Mas se essa saída é para tratamento de saúde, para assumir um cargo no secretariado, no ministério, aí nessas situações ele pode sair e voltar tantas vezes quantas lhe for aparentemente possível. A gente ainda vai passar muito tempo com um número de 23 vagas no legislativo, porque tem uma regra, né, da quantidade da população. Essa regra é recente, é de 2009. Até então, as câmaras tinham autonomia para decidir quantos vereadores ela poderia ter. Na verdade, a Constituição diz que cada lei orgânica do município define quantos vereadores ela pode ter. Só que essa interpretação era feita da forma mais extensiva possível. E não era esse o sentido da Constituição. A Constituição determina que a lei orgânica enumera quantos serão, mas tem que ter um limite. Por exemplo, hoje, com a lei de 2009, uma cidade com até 15 mil habitantes, ela só pode ter 11 vereadores. Então, se a lei orgânica do município definir que o máximo é 11, mas eu só posso pagar 10, ou só é conveniente ter 9, a lei pode definir por 9, mas ela tem um limite de 11. Campina Grande hoje, por exemplo, está na faixa dos municípios de 350 a 450 mil habitantes. Então, é assim que a lei define. Ela pode ter até 23 vereadores. Passando dos 450 mil habitantes, ela poderá ter 25 vereadores. Não são eleitores, são habitantes, né? E aí, sucessivamente, de 2 em 2, até o limite de 55 vereadores, que são municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Eu acredito que só São Paulo esteja nessa regra. O senhor acha que a gente avançou em termos de voto de legenda? O voto de legenda ainda é outro buraco negro dentro da legislação eleitoral, sobretudo não para quem milita na área ou para o estudante de direito, mas para os eleitores, que são quem deveria mais saber disso daí. Porque o voto de legenda, você vota a gente sabe que a nossa votação na proporcional é uma lista aberta, né? Eu dou meu voto dentro de uma coligação ou dentro de um partido, preferencialmente a um candidato, mas ele não necessariamente vai eleger aquele candidato. Se eu voto na legenda, se eu digito lá na urna eletrônica apenas os 2 primeiros números do partido, então esse voto vai ser computado para aquela coligação ou partido e vai ajudar a eleger a lista dos que estiverem em melhor colocação. Esse é um voto puramente partidário. É aquele voto que a gente conversava no começo, que a gente não tem tradição de fazer ainda. Então, nessa situação, o eleitor está dizendo, eu voto no meu partido e esse voto vai contribuir para que os primeiros da lista sejam eleitos. Não estou escolhendo dentre esses nenhum preferencialmente. É o voto puramente da legenda. Ele votou apenas na legenda. Mas o voto é válido perfeitamente. Se o eleitor ainda utiliza o voto como um instrumento de negociação com esse candidato que o aborda, dificilmente ele vai votar na legenda. Porque a legenda não vai fazer esse tipo de abordagem. Quem tem esse tipo de abordagem, geralmente, é o candidato. Alguns partidos têm mais tradição em voto de legenda. Partidos com muitos filiados, eles costumam ter muitos votos de legenda. Isso é bom para o partido, de certa forma, porque independentemente de quem ele lançar candidato, ele vai ter sempre eleitos, né? Alguns outros partidos de menor expressão ou mais novos não têm tantos filiados e aí os votos são sempre pessoais, não são na legenda.
porque é difícil identificar quais são as bandeiras dos partidos hoje, né? É difícil. Então, A gente tem uma quantidade de partidos hoje que é bem maior do que a quantidade possível de ideologias a ser defendidas. Recentemente foi protocolado no TSE o pedido de um partido que era um partido da torcida corintiana. Nada contra o Corinthians. Não é meu time, mas também nada contra o Corinthians. Mas não é uma bandeira a ser defendida no legislativo ou no executivo. Não vejo pauta para isso. E o partido acabou não sendo aprovado porque não teve a quantidade mínima de assinaturas. tão somente por isso. Então, somente por isso. Se tivesse, existiria hoje o partido da torcida corintiana. Pois Não é brincadeira, existe, né? Existiria, não existe, mas tentou-se. É um Estado laico que também tem partido Temos vinculado é. a uma bandeira. Então, sempre há essa religiosa. possibilidade, né? Joia, vamos para mais um intervalo. E em seguida voltaremos finalizando as discussões sobre o perfil dos candidatos nessas eleições. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre o quociente eleitoral e outros temas relacionados às eleições de 2016. E um dos temas que a gente não poderia deixar de pautar é a questão do perfil do candidato depois de lei da ficha limpa, depois de toda uma discussão sobre corrupção no país e a necessidade de termos representantes. A gente tem que ter em mente, o eleitor tem que ter em mente que votar é passar uma procuração. A gente vive numa democracia representativa. Na Grécia Antiga, a gente tinha a democracia direta, todo mundo ia em praça e as votações eram feitas, de acordo com o que fosse tema de pauta no momento, com quem estivesse presente. Não há possibilidade até geográfica de fazer isso hoje, impossível. Então, ela é representativa. É a melhor forma? Não, o ideal é que pudéssemos fazer, cada um expressar a nossa condição. Mas não dá. Acho que uma democracia participativa que a gente ainda não chegou lá. Exatamente, a gente pode evoluir para participativa, mas para que a gente possa, todos nós, representarmos a nós mesmos, vai ficar muito difícil. O que a gente pode é ser participativo com a quem a gente delegou essa procuração. Por isso que é importante analisar o perfil de quem a gente vai votar, porque essa pessoa vai, por pelo menos 4 anos, ou por 8, no caso do senador, representar a nossa intenção na Câmara, na Assembleia, no Senado, ou na Prefeitura, no Governo, na Presidência. Por mais que a gente diga depois, poxa, mas eu não concordo com o que ele está fazendo, mas ele tem uma delegação sua para fazê-lo, né? Então, o que você pode nessa democracia participativa, de ter contato com quem você elegeu, poder afinar essa situação entre eleitor e eleito. Eu acho que um problema é que a gente cobra muito da apresentação de propostas, né? A gente escuta muito esse discurso, não, mas não tem apresentação de proposta, não tem proposta, mas, por outro lado, não necessariamente a gente vem votando em função de propostas, muitas das vezes é em função de um interesse particular, né? Da negociação que pode se fazer em nome desse voto e da associação do seu voto a voto da família. Isso. Então, pouco importa quais são as bandeiras, se depois ele vai estar lá votando pela redução da maioridade penal, se vai estar depois votando com projetos que não vão ter a sua admiração, a sua, né, assinatura, assinar lá embaixo. Exatamente. É importante saber daquele candidato o que é que ele defende, o que é que ele pensa sobre diversos temas, porque isso vai se refletir no futuro. Quando aquele candidato for eleito, ele vai lhe representar, e não só a mim, mas vai representar um município todo, no caso do vereador, né? Porque ele não vai, no momento que ele apresenta um projeto de lei e o projeto de lei é aprovado, ele vai ter vigência sobre todos, e não só sobre quem o elegeu, ou não só sobre ele, ou só sobre quem o aceitou. Então, a responsabilidade é grande. Por isso que a eleição é um momento de extrema importância. Eu acho que a gente vem evoluindo. A gente tem uma democracia ainda muito nova, uma democracia que nem sempre ela é vista da melhor forma ou tratada da melhor forma, mas, independentemente disso, ela é muito nova. Então, eu acho que o perfil que a gente tem procurado tem mudado a cada eleição. A gente passou por perfis, por exemplo, do candidato que tem melhor eloquência, o candidato que tem melhor apresentação física, e na eleição seguinte você já entende aquilo como não sendo tão atrativo do ponto de vista de voto, você vai procurar um perfil que seja mais gestor,
Na eleição seguinte, você procura alinhar o gestor, mas aquele gestor que também tinha cunho social. Então, eu acho que o perfil também está se moldando com o tempo. E a gente tem muito candidato à reeleição, então dá para dar uma olhadinha no que é que ele fez ao longo da última legislatura, né? Porque, assim, tem um perfil de como eles se comportam lá dentro. Ele tem apresentado projeto de lei, ou ele tem cuidado só em vamos dar o nome da rua X, da rua Y. Isso, né? faz parte também do ponto que o eleitor sabe qual é a função do vereador. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem qual é a função do vereador. A função do vereador também é nominar ruas, porque isso é uma prerrogativa da Câmara, mas não só. Ele também não tem só a função de conceder título de cidadania ou medalha de honra ao mérito. Ele tem que se preocupar com outras situações. O vereador tem que se preocupar com calçamento de ruas? Também, mas ele não pode calçar ruas. Ele pode levar esse pleito ao executivo. Então, é importante que ele, sendo oposição ou não, ele tenha bom afinamento com o executivo. Se ele tem uma posição de beligerância em relação ao prefeito ou ao governador, independentemente, repito, dele ser oposição ou não, provavelmente ele não vai conseguir representar muito bem os pleitos de sua comunidade. Então, isso tudo tem que ser analisado também. O senhor acha que esse novo formato, para que eles apresentem suas propostas, os vereadores, no formato dentro da propaganda eleitoral, isso facilitou, prejudicou para que a população tenha acesso com essas propostas? Essa eleição, como disse o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ela é uma eleição que vai servir de laboratório, porque as mudanças ocorrem a cada eleição. Mas agora nós tivemos, de fato, uma mini-reforma. Boa ou ruim, ela aconteceu. Eu acho que foi prejudicial para os vereadores, sobretudo para os vereadores que não são conhecidos, porque reduziu o tempo deles de poder se expor. Por mais que se dissesse, mas ninguém assiste o guia eleitoral. Assiste. Ou assiste esperando começar a novela, ou assiste porque está esperando começar algum programa, ou porque acabou o que estava assistindo anterior, mas você pega algum trecho, se não todo. E agora não existe mais um guia eleitoral de vereadores. Você tem inserções durante o dia que pode fazer com que, ao final de uma eleição, o candidato não tenha sido visto pelos seus próprios eleitores. Ele vai utilizar das plataformas virtuais, que também não estão acessíveis a todos os eleitores. Ele ficou sem a mídia massiva dentro de um espaço delimitado de tempo e pré-programado, né? Exatamente. E quem já é conhecido, creio eu, leva um pouco mais de vantagem do que quem não é conhecido e quer colocar o nome dele em evidência. Como? Ficou mais difícil. Essa estratégia talvez não vá funcionar agora e vai ter que ser repensada para a próxima eleição. Professor Floriano, eu agradeço a participação do senhor aqui hoje no tema jurídico, a meu ver, esclarecedora, né? Espero que as pessoas consigam votar com um pouco mais de segurança, de clareza sobre o que é que está fazendo, que processo é esse, quais são as implicações desse processo, e entendo que a entrevista ajudou nesse sentido. Eu agradeço demais o convite, eu espero também que tenha contribuído dessa forma, porque é um momento de importância, se não a importância de sempre, mais ainda nesse momento que a gente vive um momento conturbado eticamente, moralmente, enfim. Então, o primeiro passo que a gente pode dar para a melhora é agora, faltam poucos dias. E espero que a gente possa, com esse tipo de abordagem, contribuir para que o eleitor tenha sempre um voto consciente e um voto que represente, de fato, a vontade dele. Obrigada, professor Floriano. E agradeço também a você que ficou conosco até agora. Até antes da eleição, você pode encaminhar o link desse programa para os amigos que ainda não viram e que ainda têm alguma dúvida sobre a eleição para vereadores. Bom final de semana e boas reflexões sobre o seu voto.